O ano era 1985 e Krista McAuliffe, uma professora do ensino médio, conduzia suas aulas na escola Concord, no estado de New Hampshire, Estados Unidos. Enquanto Krista inspirava seus alunos em sala de aula, o presidente Ronald Reagan tomava uma decisão audaciosa. As condições eram propícias para mandar o primeiro cidadão civil em uma missão espacial. Para passar uma mensagem forte sobre a importância da educação, a NASA criou um edital público para que professores de todo o país pudessem se candidatar. Krista foi uma das 11 mil inscritas, e ela foi escolhida para ser uma das 7 tripulantes na missão 51L do ônibus espacial Challenger. Chegava finalmente o dia de embarcar. Pouco antes de entrar no elevador da plataforma de lançamento, o técnico Johnny Corlew oferece a ela uma maçã. Krista sorri e diz uma frase que ficará marcada para sempre: "Guarde para mim, eu comerei quando voltar." Para que o sonho de Krista se tornasse realidade, a estrutura por trás do programa Ônibus Espacial era gigantesca. A NASA dividiu as responsabilidades técnicas e gerenciais entre grandes empresas e seus centros administrativos. Do lado da NASA, o Johnson Space Center, em Houston, gerenciava o orbitador. Já o Marshall Space Flight Center, guarde bem esse nome, gerenciava os motores a combustível sólido, os chamados Solid Rocket Boosters, ou SRBs. A empresa Tyco tinha ganhado o contrato para a fabricação dos SRBs, e o Kennedy Space Center, na Flórida, cuidava da montagem e dos lançamentos. Havia uma divisão clara de engenharia, mas também uma estrutura gerencial rígida para decidir se o veículo tinha prontidão de voo. Essa certificação aconteceria de forma hierárquica em 4 níveis. Nível 4, formado pelas empresas contratadas, como a Tyco, que avaliavam seus próprios componentes. Nível 3, os gerentes de projeto de cada centro da NASA. Nível 2, a gerência do programa Space Shuttle, liderado por Arnold Aldrich. E nível 1, o topo da pirâmide, com o administrador assistente de voos espaciais, Jess Moore. No dia 15 de janeiro de 1986, essa cadeia de comando se reuniu, e no dia 23 de janeiro, o nível 1 emitiu o documento oficial. A missão 51L estava pronta para o lançamento. Mas será que estava mesmo? Para entender o perigo real, precisamos voltar 6 meses no tempo, até a missão STS-51B. Quando a Challenger voltou desse voo, os engenheiros perceberam algo alarmante. O anel de vedação secundário de um dos propulsores de combustível sólido estava erodido. Isso significava que o anel primário havia falhado miseravelmente. Esses anéis, conhecidos como O-rings, são juntas de borracha que têm a função crucial de selar a passagem dos gases quentes que ocorrem devido à combustão do propelente sólido dentro dos Solid Rocket Boosters. Esses anéis eram instalados aos pares. Se um falhasse, o outro seguraria a barra. Mas se ambos falhassem, os gases quentes a milhares de graus escapariam para fora dos Solid Rocket Boosters. Assim que as falhas nos anéis foram identificadas, um aviso foi emitido para os próximos lançamentos dos foguetes espaciais. Porém, todos os alertas foram sistematicamente ignorados pelo gerente de projeto de propulsores, Lawrence Mulloy, que ficava lotado no Centro Marshall da NASA. Ele ignorou o problema na missão STS-51B e nas 6 missões seguintes que antecederam a 51L, a missão da Challenger. Chegamos a 9 de janeiro de 1986. Joe Kilminster, vice-presidente da Morton Tyco, assina o certificado de prontidão de lançamento, informando que tudo estava bem, mesmo sabendo que o seu corpo técnico estava preocupado com a erosão dos anéis. O problema foi maquiado. Como Joe fazia parte do nível 4, na estrutura de decisão do lançamento dos ônibus espaciais da NASA, a informação da erosão dos anéis não chegou aos níveis gerenciais superiores da NASA, ou seja, o nível 2 e o nível 1. Em toda a documentação oficial enviada para os níveis superiores, não havia uma única menção à falha dos O-rings. Como os níveis superiores, então, não tinham conhecimento do problema dos anéis, o lançamento ficou marcado para o dia 27 de janeiro, mas ele terminou que acabou adiado, devido a fortes ventos cruzados. Então o voo foi remarcado para o dia seguinte, no dia 28 de janeiro. Mais longe do calor da Flórida, na planta da Tyco, em Utah, o engenheiro Robert Eblin recebe uma informação que o deixa em pânico. A previsão do tempo para a manhã do lançamento indicava temperaturas abaixo de zero. Os O-rings de borracha só eram qualificados para operar com segurança até uma temperatura mínima de 12 graus Celsius. A previsão para a hora do lançamento, entretanto, era de menos 3 graus Celsius. No frio extremo, a borracha endurece, perde a elasticidade e, portanto, a capacidade de vedar os gases. Eblin e seu colega, o engenheiro Roger Budgerly, alarmaram a diretoria da Tyco. A partir desse aviso, 2 teleconferências de emergência foram feitas no dia 27, a noite anterior ao lançamento, entre a Tyco e o Centro Marshall da NASA. Os engenheiros da Tyco foram categóricos. Não lancem, o frio vai destruir a vedação. A NASA, porém, questionou os dados.
argumentando que se o selo primário falhasse, o secundário resolveria. Pressionada pela NASA, a alta gerência da Tyco pediu um recesso interno na reunião. Um dos membros do corpo gerencial pediu: tirem o chapéu de engenheiros e coloquem o chapéu de gerentes. A gerência da Tyco, então, cedeu à pressão política e ao cronograma. Eles atropelaram o parecer da sua própria equipe técnica, mudaram de posição e assinaram a recomendação de lançamento. Chega o dia 28 de janeiro de 1986. O dia do lançamento. A temperatura ambiente na plataforma é de congelantes 2,2 graus Celsius. Às 11 horas, 37 minutos e 50 segundos, inicia-se a contagem regressiva final. 4 segundos depois, os motores principal rugem. A missão 51L estava pronta para decolar. Às 11h38, o veículo decola finalmente, rasgando o céu da Flórida. Exatamente 0,678 segundos após a decolagem, as câmeras captam uma nuvem de fumaça preta saindo da junta do propulsor direito. O O-ring havia congelado e falhado. O veículo continua subindo. Aos 73 segundos após a decolagem, o pior se confirma. Os gases a milhares de graus escapam pelos O-rings destruídos, transformando o vazamento em um lança-chamas, atingindo diretamente o tanque externo de hidrogênio líquido. O tanque explode, liberando uma força devastadora, que desintegra o orbitador sob forças aerodinâmicas extremas. Diante dos olhos de milhões de telespectadores e de alunos que assistiam à transmissão ao vivo nas escolas, a Challenger se transforma em uma nuvem de fumaça branca no céu. Os 7 astronautas a bordo perderam suas vidas, e a maçã de Christa McAuliffe nunca pôde ser consumida. Após a tragédia, a Comissão Rogers foi criada para investigar a fundo o que tinha acontecido, e as conclusões da comissão revelaram que não foi somente uma falha de engenharia, mas sim uma catastrófica falha de cultura de segurança e comunicação. Eles apontaram 4 aspectos determinantes. Falhas graves de comunicação. As preocupações técnicas sobre os anéis de vedação nos níveis mais baixos nunca chegaram aos tomadores de decisão do topo, ou seja, níveis 1 e 2, por decisão unilateral de gerências intermediárias, nível 3. Alertas ignorados. Os avisos de engenharia sobre a erosão dos O-rings foram bypassados ao longo de meses, sem passar por aprovações formais superiores. Isolamento dos centros. Havia uma propensão cultural dentro dos centros locais da NASA de tentar resolver problemas internamente, sem passar o problema para frente. Pressão comercial sobre a segurança. A gerência da Tyco mudou sua posição técnica legítima para uma posição comercial e política pró-lançamento, após sofrer forte pressão do Centro Marshall, ignorando totalmente seus próprios especialistas. E aí, pessoal? Analisando friamente a história e essas 4 decisões da investigação oficial, na sua opinião, qual desses fatores foi o verdadeiro ponto de virada da tragédia? Foi a falha de comunicação ou a pressão da gerência para tirar o chapéu de engenheiro? Deixe seus comentários aqui embaixo. Vamos debater juntos o que aconteceu no acidente da Challenger. Aproveito para pedir o seu apoio no nosso projeto de promover conteúdo técnico e educativo de forma gratuita. Se inscreva no canal e deixe um like no vídeo. Não custa nada para você, mas faz com que o algoritmo do YouTube recomende esse conhecimento para mais profissionais e estudantes que precisam muito dele. Infelizmente, acidentes deixam marcas profundas, mas também geram lições aprendidas que devem ser utilizadas para evitar novos acidentes. No próximo e último vídeo da série dos 40 anos do acidente da Challenger, nós vamos discutir as mudanças que aconteceram após o acidente. Espero por vocês lá. Até a próxima.